Está ali na nossa essência os nossos dons e as nossas habilidades. E por que que isso fica escondido? Por que que às vezes a gente passa metade da vida ou pessoas passam uma vida toda sem conseguir encontrar o seu propósito, os seus dons, as suas habilidades? Quando eu conheci o Mahalila, eu entendi esse processo. Foi nesse jogo que eu, de verdade, eu entendi o que era esse bloqueio do nosso fluxo de dar e receber e o bloqueio de a gente encontrar o nosso propósito de vida. Nós vivemos uma infância, né? Nós nascemos, nós percorremos um trajeto até chegar aonde chegamos. Então passamos por muitas histórias, desde que a gente nasceu, né? Como foi aquilo, como estava o acolhimento, como se sentiu acolhido em relação àquele pai, àquela mãe, o que estava acontecendo na vida quando você nasceu, né? Como estava a família, o que os pais, aonde os pais estavam focados naquela criança que estava nascendo, ou eles estavam preocupados ou com uma atenção em outro local. Em algum momento da nossa infância, isso serve para qualquer ser humano dessa face da Terra, viveu algum processo, algum sentimento de abandono, algum sentimento de separação. Isso é comum em todo mundo. O que diferencia é o grau. Tem pessoas que realmente viveram processos muito difíceis, onde houve a separação dos pais quando ela era ainda muito pequena, quando houve até a perda de um deles por morte, quando houve grandes traumas dentro da família, e a criança ela se sente culpada pelo que acontece no mundo dos pais. Se os pais estão brigando por uma questão do casal, que não tem nada a ver com o filho, mas a criança absorve como se ela fosse culpada por aquilo, e muitas vezes ela se sente até culpada por estar ali naquela família, por ter nascido. Ela pode pensar que eu sou a causadora da discórdia dos meus pais, porque muita gente nasce num ambiente de muitos conflitos, muitos conflitos. E a criança absorve aquilo, às vezes até quando estava dentro da barriga da mãe ainda, claro, né? Escuta tudo, absorve tudo, a emoção da mãe, o do pai também, e ela está registrando muitas coisas ali. O que que acontece nesse momento, quando a criança não se sente amada por esses pais? Muitas vezes é apenas uma ilusão. Os pais estavam ali o tempo todo, mas eles também tinham seus afazeres. E a criança, às vezes, em algum momento, achou que não foi olhada, que não teve uma atenção, porque a mãe ficava muito tempo fora, o pai ficava muito tempo fora, até dentro de um ambiente normal. A criança faz um pacto de vingança com a vida. E é esse o nome mesmo, pacto de vingança. O que que representa isso na nossa vida? Se eu não recebi o que eu queria receber da vida, eu também não vou entregar o que eu vim entregar. O que é esse não receber o que eu queria receber? O amor exclusivo dos pais. Toda criança nasce com uma lembrança de um amor original. Só que ela vem ao mundo e as coisas aqui não são bem assim. Os pais amam, claro, mas nenhum pai, nenhuma mãe tem condição de dar um amor exclusivo aos filhos. Quem é pai, quem é mãe é que sabe bem do que eu estou falando, né? É impossível. É um auto-engano daquela criança, é uma ilusão. Só que ela não sabe, ela não entende que existe um mundo ao redor e também não entende que esses pais são filhos. Eles também carregam uma bagagem ainda das suas famílias. Eles também carregam esses emaranhados. E muitas vezes a gente transporta isso para os filhos, inconscientemente, ainda mais quando a gente não tem ou não tinha nenhum entendimento sistêmico sobre isso.
A gente vai sim projetar nos nossos filhos as nossas inseguranças, os nossos medos, pais ou mães que foram muito reprimidos na infância, que acabam depositando nos filhos também situações muito difíceis, né? É o tal do neurônio espelho, vamos chamar. A gente reflete no filho aquilo que a gente recebeu na infância. Porque também a gente só dá aquilo que nós temos. Então, um pai ou uma mãe que não recebeu todo o amor que uma criança precisa na infância, existem duas situações. Ou aquela criança, e depois, futuramente, ela vira a chave e fala: eu vou dar para o meu filho tudo aquilo que eu não recebi, mas às vezes entra num processo, excede um pouco isso, né? Ou ao contrário, ou ela só dá aquilo que ela recebeu, e às vezes se foi agressão, se foi rejeição, projeta isso para a próxima geração. E é nesse momento que a criança faz esse pacto de vingança com a vida. O que que isso traz para a nossa vida adulta? Se lá atrás eu já determinei que eu não vou entregar para a vida o que eu vim entregar porque eu não recebi o que eu queria, fica muito difícil de eu descobrir o que eu vim fazer aqui. A gente fica uma vida buscando, faz uma coisa, faz outra, tenta isso, tenta aquilo, e não consegue encontrar aquilo que de verdade alimenta a alma. Pode ser qualquer trabalho, mas se seu trabalho alimenta a sua alma, e o que você faz na vida perante as suas relações, você faz com muito amor e você vê que você está totalmente entregue, dizendo um sim ali naquele momento. Isso é o nosso dar de verdade. Essa é a nossa questão, né? Eu consigo me entregar para a vida, eu consigo me abrir com muita confiança, confiando em quem eu sou de verdade, nos meus potenciais, nas minhas habilidades e nos meus talentos. Uma determinada fase da vida que a gente não pode mais duvidar de quem nós somos. Isso é muito importante. Você está muito firme no seu alto valor e você, independente do que aconteça na sua vida externa, tanto no trabalho quanto na família, num problema com uma situação financeira ou outras situações, porque problemas é que não, quem não tem, né? A vida está sempre trazendo alguma coisa para nós, mas se eu consigo me manter numa posição fortalecida perante aquela situação, eu não esmoreço na fé em quem eu sou, eu consigo lidar com isso de uma maneira tranquila. Agora, se eu já logo vou para um outro polo, se eu esbravejo, se eu culpo o outro, se eu tenho muita raiva, se eu tenho muito ódio, se eu responsabilizo a tudo e a todos e não tomo a minha parte da minha responsabilidade perante aquilo, porque primeiro eu estou lidando como uma criança perante aquela situação e eu não confio nos meus potenciais. Porque se você sabe do que você é capaz, em nenhum momento a gente vai duvidar daquilo que a gente pode fazer e daquilo que a gente pode alcançar. Mas se a gente fica patinando e ficamos entregando de pouquinho em pouquinho para a vida, a gente faz um pouquinho, aí a gente retém um pouquinho. Por que que a gente retém um pouquinho? Porque quando a gente tem esses pactos de vingança, ele vem de um sentimento mais profundo, que é o sentimento da avareza. É o sentimento da escassez emocional. Ela está por trás disso. Então, como eu tenho medo da falta, se eu entregar, no meu subconsciente está falando assim, se eu entregar tudo que eu tenho para entregar agora, vai faltar lá na frente. Então eu entrego aos poucos. Gente, se vocês quiserem abrir o áudio, comentar alguma coisa, vocês podem fazer isso, tá? Eu vou falando aqui, mas a hora que alguém quiser falar, quiser levantar a mãozinha aí, ficam à vontade. Então, esse fluxo do dar e receber,
bloqueio desse fluxo, normalmente, eu vou te falar que 99,9% vem dessas questões da infância. E a gente fica com muita dificuldade de encontrar as nossas habilidades, né? Acho que vocês devem conhecer muitas pessoas que com 40 anos, com 50 anos, com 60 anos ainda não se encontraram na vida, ainda não sabem o que vão fazer. Ainda tem essa dificuldade. Faz uma coisa aqui, não dá certo, faz uma coisa ali, não dá certo, abre um outro negócio ali, também não dá certo, e fica patinando. Existe um filtro que é bem interessante para você se descobrir como que você está. Se você não está recebendo da vida o que você gostaria de receber, em qualquer aspecto, seja na parte de relacionamento, seja na parte financeira, seja na parte do trabalho, família, se não está recebendo o que gostaria de receber, não é verdade que vocês estão dando para a vida o que vocês vieram dar. A gente está dando outra coisa, menos de verdade quem nós somos. A gente está colocando para fora as nossas máscaras e está atuando com elas. Não está conseguindo tirar essas máscaras, que por trás dessas máscaras existem orgulho, vaidade, preconceito, inveja, ciúmes, N coisas que todo mundo tem. A primeira reação que a gente tem quando fala assim, ah, não, mas inveja eu não tenho. É mentira, porque todo ser humano tem o seu grau de inveja. Quando eu falo essa questão da inveja, não é aquela inveja que você, aquela inveja destruidora, que você quer arrancar o tapete do outro, que já que você não chegou lá, você também não quer que o outro esteja naquele pedestal. Não é essa inveja. Isso eu já falo que é magia, não é inveja. A inveja, muitas vezes, vem de uma situação muito comum, mas que a gente esconde da gente mesmo. Quando você vê alguém que está num lugar que, quando você olha, você fala, poxa vida, que bacana aquilo que aquela pessoa conquistou. Eu gostaria de estar assim também. É muito difícil reconhecer isso. A gente tem que ter muita honestidade com a gente mesmo para reconhecer esses sentimentos. Poxa vida, aquela pessoa conseguiu e eu não. É uma fala que está muito por trás. Só que quando acontece alguma coisa com aquela pessoa, algo deu errado na vida dela, e ela chega num patamar mais próximo da gente, tem aquele certo conforto. Fala assim, ai, tá vendo? Ela conseguiu construir tudo aquilo, mas também ela tem aquele lado, aí a gente já logo entra com uma crítica e um julgamento para trazer aquela pessoa para o nosso patamar. Dar um conforto, porque já que eu não consegui chegar onde ela está, quando ela vem para mais perto da onde eu estou, eu sinto um leve conforto. Essa de verdade é a inveja. E ela é muito mascarada, só que nós temos. Então, assim, existe um processo de reconhecimento de muitas coisas aí, para que a gente consiga ir limpando esses campos, tirando essas máscaras, para que a gente vá encontrando de verdade quem nós somos e que a gente consiga se abrir para a vida com tanta energia, né, com tanto amor, com tanta disponibilidade para a vida, que a gente já nem repara mais nisso. E se repara em alguém que está bem mais acima, dá uma alegria muito grande de ver o quanto que aquela pessoa conquistou. E não bate mais nenhum tipo de desconforto, porque ela está lá e eu estou aqui. Isso também acaba que emperra o nosso fluxo do dar e receber. Com o trabalho dos arquétipos, vocês querem falar alguma coisa sobre isso? Alguém que abriu o áudio, quer comentar alguma coisa? Eu acho que essa parte está bem claro, Tá assim, bem clara? é bem tranquilo para entender isso, né? Tá. Os pactos de vingança
eles ficam muito enraizados dentro de nós. Porque quando a criança decreta alguma coisa inconscientemente, porque aquilo não está no racional dela, no racional ela não tem a capacidade. Mas a criança, ela é uma criança apenas no racional, porque o inconsciente dela, como o nosso, né, como quando nós éramos crianças, é uma pessoa adulta, não é uma criança. O nosso inconsciente sempre foi adulto. O que é criança é o nosso consciente. Então, quando a gente fala com uma criança com firmeza, com amor, ela vai entender tudo que você está falando. Então, quando a gente faz esses pactos na infância, aquilo é tão gravado no nosso sistema de memória que parece que alguém foi lá e escreveu com aquela caneta que você não consegue apagar de jeito nenhum. É um grande trabalho que nós temos. Eu já percebi, até com os trabalhos da mesa radiônica, junto com o Mahalila e outras ferramentas que eu atuo, que esses pactos de vingança, eles também são passados de geração em geração. Não é uma coisa só nossa. Então, assim, se minha mãe fez pacto de vingança na infância dela, porque ela também não recebeu o que ela queria receber e ela se fechou para a vida, como eu sou leal à minha mãe, obviamente eu herdo também dela esses decretos, essas afirmações que ela teve lá, porque isso passa mesmo no nosso sangue, e no campo morfogenético, né? Que é esse campo invisível que vocês conhecem. É muito importante que a gente comece a olhar para isso, se a gente de verdade quer descobrir quem nós somos e quer entrar em contato com esse grande potencial que nós temos. Porque não é pouco, é muito potencial, é muito potencial. Só que a gente absorve tantas falas de quando a gente é criança, né? Alguém veio falar, não, porque você não é boa o suficiente. O primo, o tio, muitas vezes até o pai ou a mãe, né, tem essas falas com os filhos, né? Hoje, se a gente começa a presenciar algumas situações com mães e filhos ao nosso redor, é assustador, né? O grau de ignorância ainda que as pessoas têm em relação à educação dos filhos. Outro dia mesmo, vou dar um exemplo bobo aqui. Eu não conheço a pessoa, vocês também não conhecem, eu não vou nem falar nome, então fica tudo bem, é só para dar um exemplo. No salão de cabeleireiro que eu estava, uma semana antes de eu ir para o curso, tinha uma mãe que tinha duas crianças, uma bem pequenininha e um menino maiorzinho. E o menino maiorzinho com um celular, aquela idade, 4, 5 anos, quer chamar atenção, falar alto, né? Normal de uma criança nessa idade. A mãe o tempo todo falava para essa criança: ô seu infeliz, senta ali com esse celular e vê se dá sossego. Você imagina quantas vezes aquela mãe fala para aquela criança: ô seu infeliz? Como que aquela criança depois vai conseguir encontrar felicidade dentro e fora dela? Porque a mãe falando aquilo é um decreto na cabeça da, né? É a mais pura verdade quando a mãe fala alguma coisa para os filhos. Então, é aí esse cuidado já, né? E só que assim, os pais não sabem, por isso que eu falo, tem muita gente ignorante ainda nesse sentido, né? Que não sabe o que está falando e o que está fazendo. E na nossa geração, eu sou mais velha que vocês, tem alguns aí mais ou menos, tem alguns bem mais novinhos, né? Mas a gente absorveu muita coisa, não só dos pais, dos professores da escola, muita gente que falou que a gente não era bom o suficiente, e a gente absorveu tudo isso. Além de todo um sentimento de rejeição, de abandono que a gente possa ter absorvido dos pais, ao passar do tempo, a gente escutou uma coisa aqui, uma coisa ali, que só veio reforçar a nossa crença. E a gente vai se fechando cada vez mais numa concha. E a gente nunca consegue encontrar. Eu nunca consigo ser boa o bastante para os outros. Tudo que eu faço não é suficiente. Mas por quê? Eu ainda estou focada no outro. Eu não me voltei para mim mesma. E enquanto eu não fizer esse movimento de vir para dentro, encontrar
tudo isso que está aqui, todo esse conteúdo que está aqui dentro, vai ser um caminho longo e mais difícil de eu descobrir a minha essência, de verdade quem eu sou e o que eu vim fazer. É muito mais comum vocês perguntarem para as pessoas se elas sabem de verdade o que elas gostam, a probabilidade de a gente, ou elas nem responderem, porque de repente elas estão fazendo tudo pelo automático e nunca identificaram se gostam ou não daquilo, ou elas ficam olhando com aquela cara de paisagem, né? Porque realmente não sabe. E foi uma coisa que nunca nem foi pensada. E o nosso processo, né, de autoconhecimento é exatamente esse. A gente começar a tirar essas camadas e encontrar o nosso propósito. O objetivo do Mahalila, desse jogo desse grande jogo da vida, né, que é de autoconhecimento, o objetivo do jogo é exatamente esse, é que a gente vá começando a desconstruir essas camadas e ir de encontro com o nosso verdadeiro propósito e conseguir se abrir para a vida. Ele vai mostrando para cada assunto aquilo que ainda está travando. Então, se algo aconteceu na infância, quais os registros que eu ainda tenho, quais os sabotadores que eu ainda tenho. E ele é bem interessante porque isso foi uma experiência muito pessoal. Eu sou terapeuta há 22 anos e em todos esses anos, o que eu mais fiz foi me trabalhar, em primeiro lugar, porque não dá para a gente sair por aí, né, enfiando ferramenta nos outros, estudando uma teoria e passando para frente, se a gente não vivenciou, né, e não se abriu, não se limpou, não tirou, enfim, toda essa bagulhada, né, que a gente tem por dentro. E quando Mahalila veio, que não tem tanto tempo assim, tem um ano e meio mais ou menos que o Mahalila chegou para mim, eu fui fazendo os meus testes, né? Antes de começar a levar isso para os meus pacientes, eu fui fazendo, fui entrando com vários temas e foi abrindo o jogo para mim. E eu me surpreendi mas eu me surpreendi muito em determinados temas, porque eu falei, não é possível, eu já limpei essa raiz. Eu tenho certeza que eu já limpei essa raiz, não foi uma vez só. E quando eu fui ver, eu tinha limpado só a poeirinha de cima, assim, ainda tinha muitas coisas ali por baixo. E ele vai trazendo esses conteúdos, o que exatamente está por baixo. E essa questão do fluxo do dar e receber foi um tema muito importante que o jogo trouxe para mim. E eu vi o quanto fez diferença para mim trabalhar esses bloqueios que eu tinha e nem sabia que tinha. E o quanto isso fez diferença na minha vida, em todos os sentidos. Então, quando a pessoa vem para uma Halila e ela não tem um tema, porque às vezes a pessoa nem um tema tem, ou ela tem todos os temas da vida, ou ela não consegue encontrar nenhum. Eu sempre dou duas possibilidades. Se você não tem nenhum tema, vamos trabalhar em o fluxo do dar e receber, ou o que a vida demanda de mim agora. Aí ele vai abrir tudo que a pessoa precisa saber naquele momento. E esse, o dar e receber, foi um tema que eu escolhi para hoje. Tem algumas pessoas aqui que já participaram de um workshop com esse tema, né? São as alunas do Fábio. O Fábio Viana é o que faz a constelação financeira. Acho que eu já falei ele lá no curso também. E vamos ao nosso... Ah, não. Peraí, gente. Deu uma pane aqui. Deixa eu abrir de novo. Apertei errado. Vamos à escolha primeiro do nosso arquétipo. Alguém quer falar? Ficou alguma dúvida no tema? Algo que vocês querem abordar? Da maneira que eu falei, ficou claro as definições, por enquanto, do dar e receber. Vocês vão... Daisy, eu achei super claro, assim, estou entendendo bem e faz muito sentido, talvez por isso que eu esteja entendendo tão bem, faz muito sentido para mim, né? Mas, na verdade, o que fica, de fato, essa sensação de, nossa, eu preciso trabalhar muito isso, e,
E aí, enfim, essa disciplina, né, da gente continuar caminhando, de alguma maneira, talvez uma orientação de alguma coisa mais sistemática. Eu fiz a leitura do jogo contigo, né? Eu estou com a tarefa lá do Ho Oponopono e tudo e tal. Porque, de fato, o mais difícil é a transformação, né? Quando você está nesse caminho de autoconhecimento e de busca, né? Diz que o primeiro passo é entender, reconhecer e ter consciência. Realmente é um grande passo. É isso mesmo, é um É um grande grande passo. passo, É um grande mas passo. é um grande passo, né? A gente tem que reconhecer também. Mas aí, daí para fazer a transformação, menina, Olha, às vezes me dá uma certa sensação a assim, gente vai passar, frustração, talvez, parece que ó, está por caminhando. uma montanha russa. É uma É, montanha russa. Para alguns temas, não. Para alguns temas, a gente até consegue lidar melhor. Mas para algumas questões, é uma montanha russa, sim, de emoções. A gente vai abrindo essas camadas e vai se deparando com emoções, com coisas que a gente não lembrava mais que existia. E, é, e aí, assim, a emoção vem junto, porque a memória, o corpo nunca esquece. A nossa mente racional, ela tem capacidade para absorver 2.000 bits de informação. hum, O nosso inconsciente, toda essa nossa memória corporal, ela tem capacidade de absorver 400 bilhões de informações. nossa, Não dá para comparar. Não dá para comparar. A nossa mente mente é verdade. o tempo todo para nós. Agora, o nosso inconsciente, não. Está tudo registrado ali. E ele está registrado por caixinhas, caixinhas de emoções. Ele é atemporal, tá? Não é que ele tem uma caixinha de quando você tinha 1 ano, ele tem uma caixinha de quando você tinha 2, não. Ele tem caixinhas emocionais. Tem a caixinha da raiva, tem a Ah, caixinha da tá. frustração, tem a caixinha do medo, tem a caixinha da insegurança. A nossa mente, ela absorve por isso, por essas Uhum. emoções. Quando a gente acessa uma emoção no momento presente, vamos supor, você tem uma raiva ou você tem um medo. Aquela emoção do momento presente, muitas vezes ela é muito intensa, não é só por conta daquilo que você viveu naquele momento, porque acionou a sua bagagem lá para trás. Então, por isso que dói o estômago, dói a cabeça, dá desinteria, a pessoa vomita, a pessoa fica num grau de irritação que ela nem entende por que ela está tão irritada com aquilo. Às vezes, se você olha racionalmente, você fala, não é motivo de eu estar tão irritada, quero matar a pessoa. Mas é porque acessou uma memória antiga e que aquela memória não foi ressignificada. Então, é uma somatória. Então, quando explode, às vezes, o negócio vem num boom total. Né? Aí a sala, para quem era do curso do BMT, que escutava o povo gritar, não sabia o que estava acontecendo do lado, né, Vivi? Era isso. A caixinha, quando abre, ela tem uma força tão grande quando você aciona e você está vivendo um processo terapêutico e aquilo vem como uma catarse mesmo, Nossa Senhora, haja para segurar. Mas, enfim, são processos. A única coisa que eu falo para vocês, para quem está iniciando, para quem já tem no meio da jornada, ninguém está no final da jornada aqui, porque acho que nunca vamos estar no final dela. Nem quando a Uhum. gente parte, não sei para onde, para que outro plano, para que outra dimensão, o que que acontece, ainda é uma parte da nossa jornada. Mas uma coisa que eu aprendi muito, que a melhor forma para a gente lidar com essas nossas emoções difíceis é a autocompaixão. Autocompaixão, né? Compaixão. Autocompaixão, acolher aquilo, por mais difícil que tenha sido. Lógico que somos humanos, existe o momento da ira, ela é importante, né? Porque às vezes vem aquele fogo, aquele momento da ira que a gente quer matar meio mundo. Tudo bem, nós somos humanos, a gente vai sentir as tristezas, os medos, as inseguranças,
Mas o importante é que a gente não se deixe afundar naquilo. É. Olha para aquilo e acolhe. Porque aquilo não é quem nós somos, aquilo é apenas uma parte de nós. Tomar essa consciência é muito importante. Nesse curso da Jornada do Herói, teve movimentos tão significativos, que eu tenho certeza que mexeu com muita gente que está aqui, que foi a né, nós somos colegas, né, lá, que trouxe uma... A gente até sabe, mas a gente não presta atenção, mas trouxe uma tomada de consciência tão importante, que é nós temos um lado que é intocável. É intocável, não existe ferida, não existe dor, não existe nada ali, existe a nossa essência. Nada consegue atingir a essa essência. Nós temos um outro lado que são as nossas feridas, as nossas dores. E que está tudo bem com isso também. Esse nosso lado não é a nossa totalidade. E esse nosso lado também não é a nossa totalidade. A gente é mais do que esses dois lados. A gente é o eu sou de verdade. Então, se a gente consegue unificar tudo isso e entender que a gente não é nem uma coisa e nem outra, que a gente é mais do que isso, a gente começa a nos olhar diferente, a ter mais compaixão. Esse caminho fica mais fácil. Acho que estou falando tudo isso para dizer para vocês que tem caminhos, sim, que são mais fáceis de a gente transitar por essas fases de autoconhecimento que vai tocar na ferida. Ok? Uhum. Bom, vamos partir agora para a escolha do... Porque, assim, é um assunto que se a gente for ficar falando, Vai gente, embora. vai embora. Deixa eu trazer o campo aqui. Deise, Oi, eu acho que tem microfone aberto. Eu achei que era o teu, mas eu acho que é Caetano. Acho que tá aberto. Acho que você consegue fechar, né? consigo. Eu Peraí. falei, achei que era o seu. Cadê aqui o... Aqui. Acho que fechou. Acho que já está fechado, né? Não? Só vou pedir para vocês, não sei por que não está aparecendo aqui para mim. Amor, peraí. Para vocês fecharem o microfone e abrir só quando precisar, porque a gente fica escutando mesmo o barulho do fundo. Bom, vamos lá. Vocês estão vendo o campo na tela grande? Sim. Tá. Sim. Se vocês não tiverem nessa primeira, tenta correr a tela para o lado, para quem está no celular, para que possa ver a tela grande. Que agora eu vou passar os arquétipos e vocês não esqueçam de anotar a cor. Eu vou falar a cor de cada um, porque que nem o marrom escuro e o preto, pode ser que vocês confundam na hora que eu mostre, mas eles são arquétipos diferentes. E vocês vão se identificar. Eu vou passar uma vez, depois eu vou colocando os bonecos, depois eu vou passar essa bonequinha que vai representar vocês, a gente já vai fazer a conexão com ela, para cada um dos bonecos, para vocês identificarem aquele boneco que está conectando. Às vezes vocês vão ter dúvida de dois. Se quiser anotar as duas cores, porque às vezes os dois vão estar fazendo sentido, tá? Eu vou colocando um por um. Não, primeiro vamos lá, fazer a conexão. Eu vou pôr aqui uma menininha, né? Porque a maioria somos meninas. Olhem para essa boneca, se conectem com ela. E cada um, para si, com o seu microfone fechado, diga o seu nome em voz alta.
o nome inteiro. Olhe para ela e diga: você me representa. Agora eu vou contar até 6 e eu vou pedir para vocês contarem mentalmente comigo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Agora ela vem para o centro do campo e eu vou colocando um por um. Eles vão ter, cada bonequinho representa um arquétipo. Daisy, depois do azul, você consegue trazer mais para dentro? Eu não estou vendo a cor. Ah, Só tá girando aqui, ó. Este é o preto. Então olhe para este. Vê se vocês sentem conexão com o preto. Este é o marrom. Eu vou trazer o bonequinho para o centro, que é mais fácil. Com este vermelho. Com este verde. Com este marrom claro. Com este amarelo. Com o branco. Com o roxo. Com o azul. Com este rosa. Com este de madeira. Ou com este outro, de cabecinha redonda. Alguém quer que eu passo mais uma vez, que não consigo, ainda teve dúvida? Pode abrir o microfone e falar que eu passo. Ou todo mundo já identificou? Tudo bem? Posso continuar? pode sim. O que está acontecendo é que, assim, na verdade, realmente, não sei se por causa das cores, eu acabei me identificando com, com vários. Não. Eu tive dois. Não, 2 tudo bem, mas Tudo vários. bem? Fabiana, quer que eu passo de novo? Eu passo de novo. Tá, vai. Então, beleza. Ó,
Este é o preto. Este é o marrom. Este é o vermelho. Este é o verde. O marrom claro. O amarelo. O branco. O roxo. O azul. O rosa. Este de madeira. E o último. Deu, Fabiana? Deu. Uhum. Beleza. Ó, agora eu vou pegar um por um e vou falar qual que é o arquétipo referente ao boneco e vocês anotam o nome dele, para que depois vocês não esqueçam. Se alguém escolher o preto, é o arquétipo do órfão. Se alguém escolher o marrom, é o arquétipo do sábio. O vermelho é o mago. O verde é o inocente. O marrom claro é o guerreiro. O amarelo é o caridoso. O branco é o amante. O roxo é o bobo. O azul é o destruidor. Não se assustem se alguém escolheu ele. O rosa é o criador. O de madeira, de cabecinha chata, é o explorador. E o de madeira, de cabecinha redonda, é o governante. Agora eu vou tirar essa tela. Vamos lá. Alguém tirou o inocente? Abre o microfone e me diz. Ninguém. Alguém tirou o órfão? Também não? Deise, boa noite. Boa noite. Meu nome é Mariana e eu tirei o verde, que é o inocente. Ah, então vamos lá. Como estamos falando, agora eu vou dando a explicação daqueles que vocês tiraram. Quem que tirou o órfão? Isiane. Deise. Tá. Eu vou falar do inocente, que é o primeiro arquétipo, e aí depois eu já parto para o órfão. O arquétipo do inocente. Eu vou mostrar. Cadê? Senão fica muito vago. Este é o arquétipo do inocente.
ele é um bebê dentro da barriga da mãe ainda, né? Existe um cordão umbilical. E aqui ele está na maior zona de conforto que nós já pudemos ter na vida, que foi dentro da barriga da mãe, né? Porque ali a gente tinha tudo, a temperatura ideal, nós éramos nutridos o tempo todo e a gente se sentia muito seguro ali. Só que em determinado momento, a vida fez um chamado. A gente teve que nascer. A gente teve que sair dessa zona de conforto e vir para a vida. Só que naquele momento, quando a gente é criança, né, quando a gente é bebê, a gente tem a rede de proteção dos pais. Então tá tudo bem. Só que quando essa carta cai para quando nós somos adultos, o que ela está falando? O que a vida está te chamando e você está com dificuldade de aceitar o chamado? O que essa zona de conforto desse arquétipo está querendo dizer para você? Tem algum sim que você precisa dar para a vida e você está com dificuldade? Se for ao fluxo do... Como nós estamos falando no fluxo do dar e receber, vamos sempre nos ater ao tema para que fique mais fazendo sentido para vocês. Nesse tema, esse arquétipo está dizendo que você está com muita dificuldade de confiar na vida e dizer um sim para a vida. Você pode estar dentro de uma zona de conforto que, assim, tá ruim porque não é mais o que eu quero, mas tá bom porque eu não tenho que lidar com responsabilidades se algo der errado na minha vida. Tá fazendo sentido para você? Tá fazendo? Sim. Tá. Então, assim, a vida tá te chamando para alguma coisa. Nós temos escolha. Claro, você tem o seu livre-arbítrio. Mas em algum momento você não vai mais aguentar ficar nessa zona de conforto. A vida vai te empurrar para algo. E aqui, uma grande lição dessa casa é: não espere nenhum tipo de rede de proteção e segurança da vida para que você possa dar esse sim para a vida e aceitar esse chamado. Porque hoje, na fase adulta, nós não temos certeza de nada. Quando a gente tem um desafio e a gente aceita esse desafio, a gente vai com medo mesmo. A gente vai com coragem, pode ter medo, pode ter insegurança, mas em algum momento a gente tem que dar um sim para isso. Porque senão a gente vai ficar preso nessa bolha. Tá? Então, e aí você fica com muita dificuldade de se abrir para a vida, de confiar em quem você é de verdade, nos seus valores. Veja se não é essa insegurança que pode estar te deixando presa nessa bolha. Tá? O que você ainda precisa olhar dentro de você e confiar nas suas habilidades e nos seus talentos? Se você não confiar, ninguém vai. Então, veja se não é o momento de você ter um ato de coragem agora e dizer um sim para a vida e aceitar o chamado que a vida está te dando. Porque senão o seu fluxo de recebimento, ele não chega. E aí você não recebe nada, você não recebe ajuda, não recebe tudo que você precisa para que as coisas aconteçam para você. O seu fluxo de recebimento fica fechado, porque quando a gente está na bolha, a gente não está se dando para a vida. O bebê, ele recebe, mas nós adultos não mais. Entendi. Tá? Então, a vida, para você abrir o seu fluxo de dar e receber, está pedindo para que, olha, confia, mesmo que você não tenha nenhuma certeza que vai dar certo. Confia em quem você é. Confia no seu potencial, que a vida está te chamando para algo. Tá. Fez sentido? Fez. Então, isso é que importa. Para mim, é que fez sentido para você. Depois, se vocês quiserem escrever no meu privado, lá no meu WhatsApp privado,
fiquem à vontade, tá? Porque às vezes não quer expor tudo aqui, quer falar alguma coisa separado. Agora vamos ao órfão. Quem que tirou o órfão? Ô, Mayra. Quem mais? Lisiane. Então vamos lá. O órfão. Ô, Mayra, você fez o jogo há pouco tempo, não foi o mesmo arquétipo, foi? Não, Tá. o meu do jogo foi O outro. guerreiro. Bom, o órfão é este arquétipo. É o órfão, é o arquétipo da criança que em algum momento, lá na infância, se sentiu abandonada. O que isso tem relação com o fluxo da vida? É exatamente nessa fase, se existiu esse sentimento de se sentir sozinha, se sentir abandonada, em momentos da vida, a gente se vê tendo que dar conta sozinha de algumas coisas. E às vezes a gente não tem ainda nem tanta maturidade para isso. Às vezes é assim que acontece, né? E a gente vai tirar força da onde não tem. O bom disso, dessa autossuficiência, é que a gente vai ativar recursos dentro da gente que é muito legal. Que a gente fala, caramba, eu dei conta, isso é muito bom. O lado sombra disso é que eu fico com dificuldade de pedir ajuda. Eu não me abro para receber ajuda. Eu fico achando que eu dou conta de tudo. Eu sou a fortuna. Eu dou conta de tudo. Eu não preciso de ajuda. E tem uma relação com... Tem o medo do abandono. A sombra desse arquétipo é o medo do abandono. Qual que é o chamado desse arquétipo para a vida? O inocente. É uma jornada de entrega e coragem. Tá fazendo sentido para quem tirou? Sim, total. Tá. Bastante. A vida está pedindo para que vocês se entreguem mais. E como eu falei lá no começo, por que a gente fecha o nosso fluxo do dar e receber? Porque a gente não está dando para a vida o que a gente veio dar. Esse arquétipo fala, olha, independente do que tenha acontecido lá no seu passado, se ficaram feridas de rejeição e de abandono, isso já passou. Agora é o momento de você retomar a sua confiança e você se entregar para a vida com confiança. É resgatar a sua confiança. Tá? Então, se a vida também está te chamando para alguma coisa, vá, se entrega e confia, porque aí você vai partir para um outro arquétipo, você aciona um outro arquétipo dentro de você, que é o guerreiro, no lado positivo dele, que ele recebe, quando ele dá um sim para a vida, ele fala, não, eu vou aceitar isso, eu vou me entregar e eu vou fazer o que precisa ser feito, ele atrai todos os aliados que ele precisa para ajudar ele nessa jornada. O órfão é o segundo arquétipo, e o terceiro é o guerreiro. Tá? Então, independente do que esteja acontecendo, e também esse arquétipo fala da dificuldade, Lisiane, eu já vou te ouvir, da dificuldade de você expor as suas fragilidades. Então, essa questão de ficar na sua autossuficiência, de que eu dou conta, eu sou a fortuna, eu tenho muita dificuldade de expor a minha vulnerabilidade. E isso também é um dos bloqueios do dar e receber, porque eu não me entrego de verdade e também a vida não vai trazer para mim tudo aquilo que eu gostaria que ela trouxesse. Pode falar, Lisiane. Não, é que eu bati a mão sem querer mesmo. Agora não sabe tirar a mãozinha, né? Como a maioria das pessoas. Eu acho que é só clicar nela de novo. Fez sentido para vocês que tiraram esse arquétipo? Fez bastante 100% para mim, Deise. Nossa, no chão. É isso, então. Coragem é para se expor, tá? Sai da concha e se expõe. Se expõe às suas fragilidades, às suas dificuldades, pede ajuda,
que aí a vida vai trazer para vocês tudo aquilo que vocês precisam para continuar aí a jornada. Agora vamos ao terceiro arquétipo, que é o guerreiro. Nem sei para onde ele foi. Alguém tirou o guerreiro, que é o marronzinho Eu, claro. Renata. Oi, Renata, vamos lá. Renata, eu tirei o marronzinho e também do amarelinho, tá? Ficou na dúvida dele? Então, Mas eu o senti mais amarelinho, com o mais... marronzinho, Tá. mas com o marronzinho depois o amarelinho. Chamou atenção também. Alguém tirou o amarelinho? Eu sou Nadir, eu tirei o amarelo Tá, também. O amarelo e o azul. tá bom. Eu vou falar do amarelo depois, Renata. Então, para Nadir, você Tá, vê se faz sentido para você alguma coisa. Bom, combinado. o marronzinho claro é o guerreiro. O guerreiro, ele é o arquétipo mais ancestral que nós temos, porque desde que o mundo é mundo, existem guerras, então o arquétipo do guerreiro é algo muito forte dentro de nós. O que ele diz? Ele diz muitas coisas. A primeira coisa positiva desse arquétipo é: você precisa assumir uma coragem. Ele é o arquétipo da coragem. E para que a gente consiga assumir essa coragem, a gente precisa ir de encontro com o nosso poder pessoal, tá? O guerreiro, no lado luz dele, né, no lado positivo, que vai te dar força para enfrentar as questões da vida, é isso, é tomar para si o seu poder pessoal e ter coragem. Agora, ele também fala se você não está assumindo muitas batalhas que não são suas. Renata, acho que você já tirou esse arquétipo numa outra vez. Ou estou enganada? Sim, Já eu tirou, né? tirei da prosperidade. Não, do relacionamento. Ele está persistente com você. Olha, eu Sim. lembrei, hein? Deixa eu mostrar aqui o arquétipo, né? Para vocês verem. Cadê o guerreiro? Tá aqui. Não, Este é o desculpa, arquétipo eu do guerreiro. errei. Saiu o guerreiro na prosperidade e o caridoso, que foi o que eu tirei ele de novo hoje, saiu no relacionamento. Tá bom. Lembrei aqui, tá nas minhas anotações. Então, o guerreiro, ele fala, olha, escolha as suas batalhas. Não abrace tudo. Não pegue lutas que não são suas. E ele fala também de uma questão, de uma energia de ação, mas também fala de processos de autodestrutividade, tá? E fala de uma energia, porque guerreiro é fogo, ele tem uma energia da ira muito grande. Então, é assim, como está esse em você? Apagado ou estagnado? Não, apagado ou não, estagnado ou desequilibrado? Ele está apagado ou ele está aceso? Existe, será que alguma raiva aí que precisa ser olhada, mas que essa raiva precisa ser transformada em ação? No seu fluxo do dar e receber, o que pode estar bloqueando pode ser uma raiva congelada, sim, que você ainda não entrou em contato com ela, ou pode ser uma energia do fogo, mas de uma forma construtiva na sua vida. Você identificar o seu poder pessoal e você tomar coragem para fazer o que precisa ser feito. Fez sentido, Renata? Sim, É isso aí. Ele tem uma agressividade de natureza, né? Então, como que você está usando essa agressividade na sua vida, construtivamente ou não, tá? Presta atenção nisso, que faz parte para você abrir o seu fluxo. ótimo. O próximo arquétipo que nós temos é o caridoso, que é o amarelo. Quem tirou o caridoso? A Nadir, a Renata ficou meio na pendência para ele. Teve Ele. mais alguém? O amarelo foi minha segunda opção. Tá, tá bom, Celina. Depois você me fala a primeira quando a gente chegar nela. Mas veja o que vai fazer sentido para você. O caridoso é essa figura, lindinha aqui. Ele é lindo, essa imagem.
Para quem conhece o Fábio, né? Para quem é do grupo do Fábio, eu falo que esse aqui é o Fábio em forma de arquétipo, que é muito parecido com ele. Quem é o caridoso? O caridoso é essa alma boa, é essa figura bondosa, é essa figura que tem muito para dar para a vida. Só que o caridoso tem duas questões. E ele é o arquétipo dos pactos de vingança da infância, tá? O caridoso fala o seguinte: se eu não recebi o que eu queria receber na infância, então eu firmo o pacto de vingança, eu não vou dar para a vida o que eu vim dar. E aí eu fecho literalmente o meu fluxo do dar e receber. Ou eu me torno aquela pessoa extremamente boazinha e eu fico... Foi bem aquilo que eu falei lá. Tá, eu vou ler, Cília. Aí o caridoso se torna aquela pessoa extremamente boazinha que faz tudo para os outros, mas ele não se olha. Ele é o último da fila, é o último da lista. A última coisa que ele vai olhar é para algum desejo, alguma vontade dele. Ele está sempre dizendo amém para todo mundo, suprindo o que todo mundo quer e nossa, mas ele, assim, o fluxo fica totalmente fechado, porque você está dando tudo, menos o que veio para dar nessa vida. Quando esse arquétipo sai nesse tema, como eu abro o meu fluxo do dar e receber, tem que investigar, sim, os possíveis pactos de vingança. Oi, alguém quer falar? Não? Precisa identificar se existe esses pactos de vingança, se você realmente achou que não recebeu o que você queria receber na infância, e por algum motivo inconsciente você acabou se fechando e você não encontra a sua verdadeira essência. Normalmente são pessoas que têm muita dificuldade de encontrar os seus talentos, ou mesmo quando encontra, não consegue se entregar de verdade para eles, fica sempre colocando empecilhos, não, mas eu acho que não é isso, não, mas eu acho que isso não vai dar certo, acho que não sou boa o suficiente para isso. Está fazendo sentido para quem tirou o caridoso? Está sim, tranquilo. É isso então, tá? Tem que olhar a questão da avareza. A avareza foi lá o que eu falei no começo. Se eu der muito, eu tenho medo que lá na frente vai faltar. Então eu fico me doando aos pouquinhos. E isso é muito inconsciente, tá, gente? Dificilmente, conscientemente, a gente percebe que está fazendo isso na vida. Vamos ao próximo. O próximo é o explorador. Alguém tirou o explorador? Deixa eu ver onde ele está aqui. Acho que ele é o último, não? Foi esse de cabecinha chata aqui de madeira. Ô, Deise, eu sou a Nadira, eu tirei o azul também, é o destruidor. Ah, eu vou falar dele já já. Eu tirei o azul e esse de cabecinha chata, Então vamos de lá. madeira. Esse é o explorador. Vou te mostrar a carta. Esse é o arquétipo do jogo do Mahalila. É o explorador. Ele é o arquétipo principal. Ele é um arquétipo bem bonito, né? Você está vendo que tem um caminho pela frente, tem um caminho a percorrer. Qual é a fala desse arquétipo? Primeiro lugar, se você está frente a um novo caminho da sua vida e você ainda tem dúvidas sobre isso, um conselho que ele te dá, antes de você aceitar, antes de você dizer um sim para isso esvazia sua xícara do passado. Tudo aquilo que você aprendeu, assim, que já não serve mais, que está muito pesado, padrões, conceitos, carregue apenas o que for necessário, o que vai servir para você nessa sua nova jornada. Caetano, possivelmente a vida pode estar
trazendo novos desafios para você, ou também está falando para você que existe uma maneira diferente de você fazer o que você já faz. Porque às vezes você sabe que o que você já faz está tudo bem, é o que você quer fazer, é o que você gosta, mas às vezes ele pede uma mudança em como está sendo feito. Ele pede uma atualização nisso. Ou se é um chamado para a vida, para você aceitar, olha, pode ser um novo emprego, pode ser uma mudança, pode ser algo que você queira empreender. Ele diz assim: não tenha pressa para chegar no final da jornada, para você obter o resultado. O mais importante para você vai ser a trajetória. Os seus grandes tesouros estão na trajetória. E é um arquétipo que te conecta muito com os mistérios da vida, tá? Então preste bastante atenção no a mais, naquilo que a gente não vê, os sinais da vida, o que a vida está querendo te mostrar, o que está chegando para você. Fique atento nesse outro plano, que não é só o plano material. Fez sentido para você, Caetano? Fez sim, bastante. Então tá, é isso, tá? E esvazia sua xícara. O que não serve mais, você deixa para trás. Vamos lá. Depois, aí agora nós temos o tão temido destruidor, que é o bonequinho azul para quem tirou. A figura dele não é uma figura agradável, mas você vai ver, Caetano, que vai fazer sentido para você, já que você tirou o explorador. É um arquétipo maravilhoso, o destruidor. O que ele nos fala? Ele tem essa roupagem escura, né? Essa cara de morte, mas se vocês perceberem, ele tem uma rosa vermelha que nasce de um cimento, assim, de um concreto. É um renascimento, tá? Por mais difícil que esteja a situação agora, a vida está pedindo um renascimento. É para largar essa bagagem do passado e começar a se reinventar. Tudo internamente, realmente, mudança de padrão, mudança de crença. O que eu vinha acreditando Ô, Oi? Deise, desculpa te interromper, mas o meu áudio aqui ficou mudo, eu não ouvi o início que você pegou o azul. Tá, eu falo de novo, não tem problema. Às vezes cai mesmo a conexão. O destruidor é o arquétipo da renovação do eu. Ele pede a morte para um renascimento. Então, é a morte daquele velho eu, de como eu fazia, das coisas que eu acreditava, das histórias que eu vivi. Não cabe mais daqui para frente. Tem que ser reinventado, tem que fazer diferente, tem que mudar as crenças, mudar os padrões. Ele pede renovação total e combina muito, Caetano, com o seu arquétipo do explorador, tá? Que pede essa nova jornada e pede para esvaziar essa xícara. Ele é um arquétipo de início, de final de ciclo e início de novos. Então, se for um trabalho que já não está dando mais, você está tentando, olha, assume aí as perdas e vá para uma coisa nova. Se é um relacionamento, está dizendo, olha, é o fim de um relacionamento. Então, ele é fim de ciclos e início de novos. Então, veja o que tem que ser encerrado para que se comece de uma maneira diferente, porque se carregar o velho junto com o novo, não vai dar certo. Não vai dar certo. Ele pede renovação total. Fez sentido para quem tirou o destruidor? Fez sim, Deise, eu também tirei e faz todo sentido. Eu tirei junto com o vermelho, então também é maravilhoso, né? Você vai falar ainda, né, do mago. Muito maravilhoso, muito. É,
Deixa eu ver o que é a Ercília. Eu estava super conectada com o vermelho, mas o governante entrou e de fato passou a me olhar e me deixar intrigada. E aí fizemos uma conexão. É como se eu visse o mago através do governante. Ok, Ercília, cada um aqui capta de um jeito, você vai entender os dois arquétipos, você vai ver que vai fazer sentido para você. Agora vamos para o amante. Alguém tirou o amante? Eu, Alessandra? sim. Olha que arquétipo mais lindo que é essa figura. O que que diz esse arquétipo? A principal palavra é paixão, entrega e comprometimento. Vamos falar sobre o fluxo de dar e receber. Se você não está conseguindo receber da vida em algumas áreas aquilo que você gostaria de receber, é porque de verdade você, por algum motivo, não está conseguindo ter tesão, vamos falar o português claro, ter paixão por aquilo, conseguir estar de verdade entregue, comprometida, ou pode ser um projeto, ou pode ser não sei, um desejo, uma missão, mas se tem algo que está bloqueando o seu fluxo do dar e receber, é ainda algo que te prende. É algo que você não está conseguindo se entregar verdadeiramente para aquilo. Então, passa uma peneira aí e vê aquilo que, de repente, você está fazendo por obrigação, ou que você pode também mudar a forma que você está fazendo, ou mudar tudo. Tá? O amante, ele é estar muito comprometida com o trabalho. Se for a área de trabalho, é um comprometimento que ele pede, para que esse fluxo do dar e receber abra para você. Agora, se você vê que o que você está fazendo não tem mais aquele sentido que tinha anos atrás, e você está querendo buscar coisas novas, sinta pelo seu coração, ele vai ser o seu maior filtro. Aquilo que te der paixão de fazer é o teu caminho certo. É o que a vida está te chamando. Fez sentido, Alê? Fez sim, Deise. Muito obrigada, viu? Que bom, que bom. Então vamos ao próximo. O próximo arquétipo é o criador. Alguém tirou o criador? Ninguém. Valéria, eu acho que você entrou depois. Você chegou a pegar algum arquétipo? Você quer falar? Não, não cheguei a pegar nenhum, não. Você quer que depois eu repasso lá no final para você se identificar com algum? De uma outra vez que você fez, eu peguei o. Gente, como é que era? Ai, agora eu esqueci. Mas eu passo depois para você se identificar. Ah, tá. Não tem problema não. Tá bom, Agora é então. um outro Obrigada. tema e aí às vezes muda o arquétipo mesmo. Bom, o Tá criador bom. ninguém pegou. Olha, eu vou deixar os bonequinhos aqui para você e veja se você se identifica com alguma cor e você marca. Tá bom? Não sei se está sendo visível para você. Eu já vou ler, Luciano, o que você escreveu. Eu vou até tirar para te deixar as cores aqui em amostra. Se você se identificar prontamente com alguns, você escreve e depois você me fala. Ah, Luciana, tá bom. Querida, boa noite para você. Fica à vontade. Bom, o criador ninguém tirou. Depois nós vamos para o governante. O governante teve pessoas que tiraram ele, né? Quem que foi que tirou o governante? A Pamela que está comigo aqui, o Deise. Ah, tá bom. Então vamos lá. O governante, ele é um grande arquétipo, a imagem dele.
Ele é o rei, né? Ele é aquele que comanda, ele é aquele que vai à frente dos campos de batalha para tomar novos territórios, né? Essa é a função do governante. Ele tem algumas falas e ele tem algumas perguntas, assim, como que você está governando a sua vida? Como que você está tomando o leme da sua vida na mão, né? Tem algo aí que você está deixando em função do outro, não está assumindo esse poder pessoal. Uma coisa muito importante nesse arquétipo é o lado masculino dele. O governante, ele tem um aspecto masculino muito forte. E se nós temos esse aspecto masculino distorcido dentro de nós, por algum motivo, que às vezes isso acontece, ele nos deixa totalmente sem energia para ir para a vida, para tomar decisões, para fazer planejamentos, para ir à busca daquilo que a gente almeja, para alcançar as nossas metas. Ele é um grande arquétipo de grande força, mas a gente precisa ver se a gente está atuando na força desse masculino. O masculino distorcido, ele traz muitas marcas e muitas feridas. Precisa estar olhando para isso, para ver como que a gente identifica. Como que eu lido com autoridades? Como que eu lido com o masculino na minha vida? Eu tenho dificuldade de lidar com o masculino, eu tive problema com meu pai, eu tive problema com chefes, eu tive problema com relacionamentos afetivos, isso foi um processo repetitivo. Como que está isso na vida? Como que foi essa história? Isso é um filtro para que a gente consiga identificar. E quando a gente está com esse masculino distorcido, não assumindo o nosso poder e não conseguindo fazer planejamentos mesmo para a vida, botar essa vida no leme aqui na mão, o nosso fluxo do dar e receber, ele fica fechado. Por quê? Nós temos o equilíbrio do masculino e do feminino dentro de nós. Cada um tem a sua importância. Se a gente está com isso muito desequilibrado, nós estamos atuando com esse desequilíbrio na vida. E se a gente não assume esse nosso poder, a gente não encontra essa nossa essência, a gente não consegue se abrir de verdade para a vida. Tá fazendo sentido, Pamela? Tá sim, tá fazendo muito. Então é isso, tá? Assuma esse poder, dá uma olhada no masculino da sua vida, vê se tem história no passado que precisa ser ressignificada, não sei, fazer uma constelação ainda para isso, ou trabalhar com outras coisas, enfim, mas precisa dar uma olhada, tá? É a integração do masculino dentro de você, se é isso que está faltando, para que você equilibre essa balança. E para que você consiga governar livremente a sua vida. É isso que esse arquétipo diz. Vamos para... Está acabando, tá? Agora nós vamos para o mago. Alguém tirou mago, né? Viviane. Eu tirei o mago. Celina, Beatriz. Fabiana e a Luciana que saiu. Ah, ela tirou mago. Eu também tirei, Luciana Mello. Tá, então vamos lá. O mago é um grande arquétipo. Lindo, por sinal. Mas ele diz algumas coisas, como todo arquétipo. Um lado sombra, um lado luz. Este mago, este tem a capacidade de transmutar. Aos alunos da Eva, eu vou dizer as palavras que ela dizia em aula, merda em ouro. Mas aqui no livro vamos falar que ele alquimiza chumbo em ouro. O que isso quer dizer na vida prática? Ele fala algumas coisas. Normalmente esse arquétipo diz que tem processos ainda no inconsciente, tem conteúdos no inconsciente que ainda precisam ser trazidos para o consciente. E vocês que tiraram o mago
tem essa capacidade, porque o mago, ele atua com os quatro poderes, com a água, com a terra, com a espada, com o ouro. Ele tem muita capacidade. E ele tem uma questão espiritual muito forte. Então, é como se precisasse trabalhar esse conteúdo espiritual para que vocês conseguissem acessar ainda algum conteúdo que precisa trazer à tona e transformar esse chumbo, que é o que pesa, em ouro. Pode ser que vocês não tenham consciência do que é, e normalmente quando esse arquétipo sai, ele fala que esse consciente ainda está bem na obscuridade. Mas ele fala da capacidade que vocês têm, a meta desse arquétipo é transformar a vida para algo melhor. Então, esses processos de tomada de consciência, a finalidade é essa, para que a vida melhore muito. O lado sombra dele é a magia negra. Todo mundo tem medo dessa palavra quando eu falo, mas o quê? Tem um trabalho feito para mim? Não, é isso. Se tiver também eu não sei. Não, ele fala, é um medo de atuar na sombra. Às vezes a gente não quer entrar na sombra de medo de trazer esse conteúdo da sombra para fora e essa sombra começar a atuar na vida. Tá? Mas ele fala que vocês têm uma grande capacidade de alquimizar isso, de transformar isso para algo muito melhor. E fala muito sobre as leis da natureza, de estar muito em equilíbrio com o que está embaixo, com o que está em cima. Você vê que ele tem um grande sol, né? Um grande sol que ilumina. E ele tem o símbolo do infinito aqui. Então, por isso que ele tem uma questão espiritual muito forte. Né, dona Beatriz? Tem algumas aqui que eu já conheço. Já está. Ô, Deise, questão espiritual forte é um poder espiritual. Um poder? É algo que vocês podem trazer essa força espiritual para fora. Entendi. Confiar nisso, desenvolver esse lado da própria espiritualidade. Não é religião, né, gente? Vocês sabem, é espiritualidade. Ficou claro? Pode ser que eles, assim, não deixaram uma pista muito grande, mas a mensagem é essa. Tem conteúdos aí para serem acessados. Ô, Deise, tá me ouvindo? Tô ouvindo. Eu tirei, então, o mago e o destruidor. Um acentuou o outro, será isso? Sim, porque o destruidor está falando, olha, está na hora de se reinventar, né? Está na hora de abandonar esse passado e trazer essa questão da espiritualidade à tona. E com isso você vai trazer muitos conteúdos, porque o destruidor também pode estar falando que tem muita bagagem velha aí já que precisa ser transformada, chumbo em ouro. Sim, sim. Padrões, crenças, né? Coisas que a gente vai se amarrando, apegos, né? Vamos lembrar que o Mahalila, o grande propósito dele é desconstruir a falsa personalidade que a gente criou na vida para se proteger e ir à busca de quem nós somos de verdade. Sim. O meu deu o jogo do Mahalila, tipo isso, né? Todinho. Foi verdade. Todinho, né? Foi. Bom, o sábio. Alguém tirou o sábio? A Pamela também tirou o sábio. Vamos lá. Bom, o sábio, o que ele é? Ele é como se fosse um eremita. Vocês percebem que ele tem uma parte sombra aqui e uma luz que vem só para dentro, né? Tem um livro onde ele está ali, o sábio, né? O próprio nome diz. Ele diz algumas coisas.
ele fala sobre o sábio, independente do que você esteja vivendo, ele é a busca pela verdade. É um autoconhecimento, é um momento de autoconhecimento muito grande, e ele fala sobre uma verdade que precisa ser olhada. Então, veja se tem algo aí que precisa ser acessado no inconsciente para trazer essa verdade à tona. Ele fala também sobre a sabedoria da paciência do tempo das coisas. Às vezes a gente quer que as coisas aconteçam para ontem, e não é bem assim, né? Que a vida anda. Muitas vezes a gente tem que ir devagar, porque não é o tempo certo ainda para estar acontecendo aquilo que você pode estar com pressa para algo, tá? E ele fala também sobre se prostrar na ignorância. É como se eu não admitir que não sabe tudo. Eu ainda preciso aprender mais, eu ainda preciso ter acesso a mais informações. Bom, gente, eu estou falando tudo no geral, porque cada um tem a sua característica, né? Mas o fluxo do dar e receber para essa questão é cuidado com o orgulho, cuidado com uma soberba de achar que já sabe tudo, tem que se prostrar frente a essa ignorância e buscar uma verdade interna, a sua própria verdade interna, tá? E ter paciência sobre o tempo das coisas. E ele tem uma questão que é a transformação da solidão em solitude. Não ter medo dessa solidão, usar esses tempos de solidão para se conhecer, para estar bem com você mesma. Fez sentido? Fez sim, fez sim. E vamos ao último. Alguém tirou? Esse lindinho aqui, que é o bobo? Ninguém terminou a jornada, então. Porque ele é o último arquétipo. Ele é o final de uma jornada para o início de outra, mas enfim, ele também quer dizer algumas coisas. Mas se ninguém tirou, não vamos perder com ele. Bom, gente, o que eu queria passar para... Eu espero que tenha feito muito sentido para vocês. E eu quero fazer um convite para vocês. Para quem eu estou abrindo para amanhã, nesse mesmo horário das 8 horas, fazer o jogo coletivo do Mahalila, dentro desse tema, para continuar esse processo. As pessoas às vezes acham que o jogo coletivo, mas vai todo mundo tira? Todo mundo tira. É o mesmo jogo para todo mundo, mas o que vai diferenciar é o arquétipo que você tirou, porque o arquétipo sempre é o guia. Amanhã eu vou estar abrindo para 10 vagas a R$ 97,00, que é um preço bem baixinho para fazer no coletivo. O preço do jogo individual é R$ 397 e no coletivo ele vai para R$ 97. Então, para quem tiver interesse de continuar esse processo de autoconhecimento, no jogo vai abrir muito mais. Aqui ele deu uma pincelada, né? Agora, no jogo, realmente ele vai a fundo em cada arquétipo. Quem jogou já sabe a potência que tem esse jogo de conseguir ir lá no núcleo da questão e trazer todo realmente o conteúdo para fora. Então, eu vou deixar essas vagas em aberto para quem quiser estar fazendo isso amanhã. Manda para mim, eu quero, ou no grupo, ou no meu pessoal. Se for no meu pessoal, eu prefiro, porque às vezes no grupo mistura, tem medo de perder. E amanhã a gente faz o jogo, nesse mesmo horário pelo Zoom, das 8, vai 1h30 no máximo, porque agora, como vocês já têm o arquétipo, amanhã a gente não precisa tirar o arquétipo, eu explicar todo ele, a gente parte direto para o jogo, tá? E a minha proposta é trabalhar com o Mahalila no grupo, porque é muito maravilhoso.
É muito maravilhoso o que ele traz para o grupo. E as pessoas que chegam para o grupo já estão todas conectadas, né? Então, faz sentido para todo mundo o que sai ali no jogo coletivo. O arquétipo, o Mahalila, só quando a gente está com ele mais, como fala, presencial ali, eu não expando tanto, mas no grupo online as pessoas trabalham com muita gente. E eu estou abrindo essas vagas para amanhã. Então, para quem se interessar em dar continuidade nesse conhecimento maravilhoso, me mande um eu quero ali que eu deixo agendado para amanhã esse mesmo horário. Bom, gente, quer abrir o microfone? Eu queria fazer uma foto. Será que vocês podem abrir um pouquinho a câmera? Só para fazer uma foto com todo mundo? Deixa eu abrir o meu, fechar abrir toda a minha tela aqui. Como que eu fecho isso? Espera aí. Close. Pronto. Gente, do jeito que vocês estiverem, pelo amor de Deus, não tem problema algum. Vocês estão tudo em casa, tá tudo certo. Renata, Omaira, quer abrir um pouquinho a câmera, Tô aqui. Ercília, Duda. Acho que foi. Eu sou meia lesa, né, gente, para esse negócio aqui. Eu vou até tirar com o meu celular para ver se não deu errado. Espera aí. Cadê a câmera? Tá aqui. Espera aí, deixa eu fazer uma fotinho aqui. Aí. Vocês querem falar mais alguma coisa? Quem quiser ficar para falar alguma coisa, quem já está com o tempo esgotado, eu agradeço muito a presença de vocês. Muito, muito, muito obrigada por estarem aqui. Eu amei ver as minhas colegas, tanto do Fábio quanto da Eva, enfim. E é isso, gente, tá? Amanhã, para quem quiser, estaremos juntas aqui neste jogo maravilhoso. Muito obrigada, Deise. Assim, só agradecer, viu, essa tua dedicação, essa tua doação. É um trabalho muito lindo. Obrigada mesmo, viu? Obrigada a vocês. Eu amo. Obrigada, Deise. Obrigada, Deise. Você sempre compartilhando. Obrigada mesmo. Beijo para todas vocês. Boa noite para todos Obrigada, vocês. boa noite. Boa noite. Tchau. Tchau, tchau. Obrigada, Deise. Boa noite. Foi Boa maravilhoso. noite. Boa noite. Obrigada, meninas. Tchau. Tchau.